Prezados irmãos, boa tarde, bom dia. Bom dia. Tarde está para mim, né? Vou fazer uma interação e gostaria que todos participassem, já que nosso tema é relações humanas, tá bem? Vamos ficar todo mundo de pé, por favor, um minuto. Todo mundo, se possível. Quem não puder é compreensível, pode estar dormindo. Ou distraído. Vamos olhar para o nosso amigo do lado e vamos dizer: olá, como vai? Todo mundo junto. Agora vamos responder. Vamos responder todos juntos. Melhor agora com a vossa presença. E assim também serve para os nossos amigos do outro lado da vida. Mas não sentem. Isso é para despertar o sono. Sentem somente aqueles que são ricos, por favor. Ricos? Ricos. De quê? Muito bem, porque a riqueza não está nas coisas, mas no atendimento daquilo que nos é necessário. Então, esses que são ricos com aquilo que é necessário para a sua vida, pode sentar. Agora pode sentar os pobres que ficam em pé. Porque no Evangelho também está lá a pobreza de espírito, que significa aquela ausência da soberba e de toda essa lista que nós tivemos aqui, daquilo que nós precisamos ter, ou realmente vivenciarmos para sermos pessoas melhores. Irmãos, cristãos, Kardec teve um trabalho exaustivo e enfrentou essas adversidades e tratou como ninguém o que era o problema dentro do espiritismo. Porque se nós somos espíritos milenares, era normal que trazíamos muitas defecções morais que íamos trazer no nosso inconsciente coletivo, das nossas visões irrealistas do sentimento de religião ou de religiosidade, para as tendências hominais em nós antropomorfizarmos Deus, trazermos Deus para a nossa imagem humana e colocá-lo ao nosso sabor. Então ele preocupou-se tanto com isso, que no seu trabalho exaustivo teve a consideração de nos trazer uma realidade inevitável, que dentro do espiritismo estão os próprios detratores. Somos nós mesmos, na nossa infância espiritual, que ainda vamos amolentados pela preguiça moral, pela falta da instrução e dos valores que são inerentes, depois de descortinado o horizonte espírita, andarmos aí ao sabor das nossas necessidades, muitas vezes mesquinhas. Mas ai de vós espíritas que dizeis espíritas, está no Evangelho, sereis provados pela necessidade, porque vê muita gente falar isso que é espírita de ânimo leve, mas eu pergunto, será que a necessidade visitou esse ser? A dor conspurcou essa família? A perda do ente querido, do neto, de um bebê, de uma mãe, de um pai, de um filho? Então são relações que realmente vão validar ou não se nós somos realmente espíritas, conforme Kardec preocupou-se. Então vamos avançar de forma simples, trazendo essa frase do Chico Xavier, que não é muito pesada, mas também não é assim tão leve e simples. Porque ele diz assim: aos outros dou o direito de ser como são, a mim dou o dever de ser cada dia melhor. O dar o direito de cada um ser o que é, não significa que a gente vai deixar ele às traças. Significa que há determinados tipos de personalidades que vai ter o seu aprimoramento dentro daquilo que ele vai absorvendo do conhecimento espiritista. Então tem muitas pessoas que chegam no centro: encontrei a fórmula da vida, daqui para frente vou ser feliz. Mas depois começa a vir o homem velho e o homem novo, todo motivado, vai fechando-se. O nosso amigo deu uma mensagem para nós, chama o pior inimigo, para irmos refletindo para o trabalho de hoje. Então nós temos lá 7 caracteres, que eu não vou nomear mais do que já tem aí, negativos. E esse pior inimigo não está fora de nós. Esse pior inimigo está aqui dentro. Então o Chico, nessa frase, já atestava uma maturidade espiritual também. Ele já tinha sofrido aqui nessa altura, senão ele não tinha essa validação moral para dizer uma frase
tão curta, mas tão profunda, para nos alertar que cada um é responsável pelos seus atos, é evidente, mas feliz daquele que cobrar-se verdadeiramente de si mesmo, que estiver voltado para o seu próprio melhoramento, para o seu autocrescimento e colaborar com a casa onde procura servir de forma anônima. Como eu frequento o núcleo Espírita Rosa dos Ventos, é sempre um prazer nós reencontrarmos os amigos. Então hoje está o grupo do núcleo, outros grupos de centro, e em todos nós somos um grupo maior, mais homogêneo. Não sabemos o que vai no coração de cada um, mas é importante que cada um sinta aquilo que é necessário para a sua leveza, porque o amor, por mais que nós tentamos pintá-lo de sombra, ele é leve, transparente, tanto que exige de nós um crescimento e uma validação moral para que possamos prosseguir. Então Kardec diz que não basta dizer-se espírita, aquele que o é de coração prova com seus atos. Meus amigos, as palavras são vãs quando os atos não têm correspondência. Então, nós sabemos que há uma grande distância entre aquilo que falamos e realizamos, mas quando você começa a realizar, a sua atividade como colaborador da vida, ela se torna plausível, satisfatória, e você não se sente nenhum peso e nem incômodo, nem nas circunstâncias de maior adversidade. Então, não pregando senão o bem, o respeito às leis, a caridade, a tolerância e a benevolência para com todos. Então, se eu posso ser bom com o meu próximo, só se eu realmente não estiver nenhum tipo de inquietação que me perturbe. Porque quem entra pela porta da casa espírita para aprender e trabalhar os pressupostos da doutrina, não vem sozinho. Como o tema é relações humanas, nós também temos que falar das espirituais. Então todos nós trazemos a nossa psicosfera mental irmãos em perturbação, que perturbam o nosso lar, a nossa família, o nosso marido, a nossa mulher, os nossos filhos e a nós também. Então quando chegamos na casa espírita, nós vamos deparar com um novo panorama, uma nova oportunidade de exercitar e validar esses conhecimentos. O problema é que nós vamos ficando catedráticos em espiritismo e embirramos na mudança comportamental. E é aí que nós temos que tentar reunir-nos uma vez por ano para ver se debatemos esses temas tão delicados, né? Que os espíritas sejam, pois, os primeiros a aproveitar os benefícios que o espiritismo traz. Estamos a falar com trabalhadores espíritas, é ou não é? É. Então, se o espiritismo não te trouxer benefício, o que você está fazendo na casa espírita? Mais uma estátua a esperar a hóstia do passe e a aguinha fluidificada e passar 30 anos e nós continuar na cepa torta? Ou é um exemplo de oportunidade para aproveitar esses fluidos que o Zé Manel queria explicar bem? Eu disse, não explique, Zé Manel, senão vai ficar a manhã inteira. Então nós temos que trabalhar esse benefício que a casa espírita nos oferece como trabalhador, porque o mais beneficiado somos quem? Nós. Ponto assente. Se você melhorou, sua família vai melhorar, por naturalidade, por consequência. Você não vai exigir de quem tem que mudar. Se você tem um trabalho consigo mesmo, aos outros o direito de ser como são. Aí nós vamos ser testados naquilo que nós validamos dizer ter. Por isso que o espiritismo não engana ninguém. Se você diz que é um homem que tem uma postura que não é leviana, ele vai te pôr uma mulher muito bonita do lado para ver se você é bom mesmo. Se você fala que é uma pessoa que não rouba dinheiro, vai pôr dinheiro lá limpinho para você desviar só 100 euros. É fácil, ninguém está vendo. Não é roubo, né? Não é roubo, é um empréstimo, né? Mascarado, só não pode pertencer ao mensalão e nem ao lava-jato. Mas o que é importante, meus amigos, é nós percebermos, na trajetória dessa troca que a vida nos dá, a validação comportamental que nós temos que ter no grupo de trabalho. Porque nós não precisamos ser aquelas pessoas fiduciárias, escravas do sistema. Porque o espiritismo liberta consciências. Se você estiver isolado em processos de dúvidas, procure se esclarecer com os dirigentes, com os amigos mais experientes, mais esclarecidos. E que inaugurem entre si o reino da harmonia que resplandecerá nas gerações futuras. Então, se nós hoje estamos inseridos no espiritismo, nosso trabalho é
dedicar de corpo e alma o melhor possível para quando nós voltar na Terra, nós termos um mundo melhor, com menos corrupção, não é? Nas casas espíritas também. Corrompemos consciências para atender aos nossos interesses. Assim já fazemos há milênios. É uma realidade. Antes de avançar para o próximo slide, meus amigos, casas espíritas de nome, de trabalhos que trabalharam na simplicidade, que levaram Jesus redivivo aos corações aflitos, estão hoje desmoronando, por conta das relações humanas mal trabalhadas, pela ausência de sinceridade e lealdade no trato com as pessoas. E isso é doloroso. Pergunta aos nossos irmãos mais velhos que estão aqui, quantas casas já fecharam no Brasil e quantas aqui em Portugal estão passando provações severas. E nós não estamos sabendo ajudar uns aos outros. Estamos a falhar em algum ponto. E é preciso acordar para isso. Ter cuidado com aquela lista, aquele rol que aqui foi dito. E não vou perder tempo com isso. Mas que prescrevemos a nossa conduta pela lealdade com que Jesus e seus benfeitores nos observam. Porque as gerações futuras são os nossos filhos que vêm atrás de nós. E que nos vai conceder pelas bênçãos divinas e pela justiça da divindade que nós possamos voltar no mundo melhor. A Terra, o nosso sistema solar, já entrou na era de Aquários, ou seja, todo o nosso sistema solar já adentrou um novo sistema, muito mais diáfano, muito melhor, com muito mais capacidade para nós darmos o verdadeiro passo do homem velho para o homem novo. Então é chegado o momento de despertar a nossa consciência, não com críticas, porque o Chico também dizia uma frase que eu gosto muito: não existe crítica construtiva. Isso é uma falsa ideia. O que existe é exemplo construtivo. Você faz, meu amigo, não se preocupe com o que os outros pensam. Então nós vamos trabalhar o grupo de trabalho, tá bem? Vou procurar ser rápido, porque até as 2 horas temos que almoçar e eu vou acelerar. É pelas relações humanas que nós adoecemos, porém, é através das mesmas que iremos encontrar a saúde integral. Jonathan Anjos não brinca em serviço. Dentro da série psicológica, que são 16 livros, ela faz um tratado do que é o nosso espírito imortal. E ela simplesmente diz assim, meus amigos: no que tange a psicologia, fazendo alusão à psicologia do espírito, da alma que sobrevive nesse mundo fora, na esteira dos milênios, todos nós que estamos na Terra temos uma patologia da alma para tratar. Então ela põe numa condição de igualdade. E essa condição de igualdade vem estabelecer o que a terceira parte do livro dos Espíritos nos oferece. Se fomos da lei de liberdade, se fomos criados simples e ignorantes, todos temos um ponto de partida. Partimos iguais. Agora o ponto de chegada está na mão de cada trabalhador, na reflexão, na aplicabilidade daqueles conhecimentos que absorve. E vocês estão pensando que estão falando aqui com Francisco? Não, eu estou em Francisco, mas eu sou o Francisco que sou. É o que eu penso que eu sou. Mas eu posso pensar que eu sou o Francisco que vocês pensam que eu sou. Já há uma perturbação da minha personalidade aqui. Mas pode ter alguém que pode olhar e eu dizer assim: não, o Francisco é uma pessoa excelente. Graças a Deus só convive comigo aqui nos congressos. Vai viver comigo todo dia. Pergunta para o Zé Antônio como é que eu sou do trato. Francisco, você hoje vem? Não, Zé, tem um compromisso. Coitado do rapaz, sempre um compromisso. Mas é a vida. Mas quando precisa na hora certa, estamos lá. Porque há lealdade no compromisso. Precisamos valorizar essas relações. Então a Jonathan Anjos desenvolve um livro de questões e respostas sustentado em toda a sua obra da codificação, da codificação espírita, bem como da série psicológica. Então ela faz essa questão, os amigos fazem essa questão a ela. Em qualquer agrupamento humano, e a casa espírita não foge à regra, existem melindres e dissensões, coisa que não foi falada aqui hoje, graças a Deus. Como viver com os que agem assim? Olha aqui, se nós estamos aqui para buscar pergunta e resposta sobre como melhorarmos, já temos aqui um ponto de partida. Infelizmente, em todos os setores das atividades humanas ocorrem dissensões, debates, alguns dos quais se fazem fatores de ordem e evolução.
é necessário. Dissentir, porém, também não é separar. Discordar de opinião não significa provocar querela ou balbúrdia, divisão ou anarquia. É lamentável considerar que a dissensão campeia porque os elementos constitutivos do grupo social se caracterizam por qualidades que supõem possuir, mas que não se esforçam nem sequer para as conquistar. O Espiritismo tem essa questão da liberdade. Nós chegamos na casa espírita, é bem acolhido, a pessoa pode expressar o seu pensamento, criar uma presença para poder participar do estudo, só que tem uma coisa. As pessoas pensam que aquilo que não consegue fora, no Espiritismo vai conseguir, que é mandar, dar ordem, medir pela régua. A reguinha, lembra daquela reguinha que nós falamos assim, olha, eu fulano é isso, Beltrano é aquilo, você já viu as atitudes? Então nós temos uma régua para medir os outros. E esquecemos de trabalhar a nós. Então, muitas das situações que nós supomos aparentar ter, o Espiritismo vai nos dar mostra se nós realmente validamos ou não. Ou se estamos em aprendizagem, que é o mais correto. Então pergunta outra questão no livro Celeiro de Bênçãos. Algumas vezes no exercício das tarefas espíritas somos defrontados com situações difíceis e embaraçosas. Porque se existe uma coisa tão gira é o ser humano. De repente, do nada, ele inventa um embaraço, uma complexidade do que é simples. Mas a gente tem que entender o que se passa, não é? Como devemos prevenir com elas? Essas pessoas que parece que está tudo normal e de repente o mundo vira. Então eu vim para o Espiritismo e agora minha vida está toda torta. Estou devendo até os cabelos. Meu filho não fala onde dorme. E aí começam os problemas. Por quê? Porque você está assumindo um trabalho dentro de uma estrutura que vai te exigir testes de confiança ou de validade moral. Então diz assim, no assertivo labor pela integração definitiva no espírito do cristianismo, não descures a vigilância que preserva a paz e favorece o equilíbrio das atitudes. Meu amigo, se o problema te visitou, é porque ele tem endereço certo. Ele não vai procurar o vizinho. Mas ao chegar na sua casa, você não está só. As relações humanas servem para isso. Conversa com quem está com problema. Conversa com os espíritos. Pede auxílio durante a noite. Mas não, a gente tem que procurar o ser humano, não é? As pessoas não validam o comportamento da relação espiritual, mas preferem perguntar para nós, homens e mulheres falíveis, em vez de ter uma resposta, né? Então aqui atrás, desculpa, dizemos assim, no exercício das tarefas espíritas, eu só pus 5, tá? Vamos tratar deles? Na divulgação espírita, falando aqui do próprio, né? Daqueles que aqui estiveram, que não é fácil. Enquanto falamos, o nosso processo mental também está trabalhando na nossa consciência de retidão, se realmente condiz ou não aquilo que falamos em relação ao que nós vivemos. Então, se abraças a tarefa da exposição evangélica pelo verbo ou através da escrita, compenetra-te da responsabilidade a respeito das lições explicadas e não cedas terreno à insensatez sob qualquer aspecto que se apresente. Meus amigos, se somos visitados por esse tipo de divergência ou de dificuldade, não é as palavras que vai mudar aqueles que nos acompanham, mas ela vai esclarecer. Ela vai dar como que um sol que planeia no horizonte e luariza sua mente e deixa você pensar, olha, afinal é mais um dia e se Deus me deu essa oportunidade eu vou aproveitar. Se não conseguir sozinho, busca ajuda no seu próximo, tá? Porque é para isso que nós estamos aqui, para essa relação afetiva, sincera e também com algum cuidado, né? A Hermance Dufault, no livro Reforma Íntima Sem Martírio, tem uma frase que eu gosto muito. Não esqueça que no final eu vou falar dela de novo. A doutrina espírita é excelente. Os homens, nem tanto. Porque somos nós, ainda que conseguimos baralhar aquilo que está muito bem estruturado. Então, na divulgação, temos que ter esse cuidado, tá? No exercício da mediunidade, olha aqui a nossa relação espiritual, validando a nossa relação comportamental, conforme foi falado nas relações humanas
e nas relações com os amigos da vida maior. Se exercitas o socorro mediúnico na tarefa curadora, mediante os passes ou orientações espiritistas, ou se abres o coração ao esclarecimento dos desencarnados em perturbação, ou a perseguidores infelizes, vinculados por vinganças primitivas, que nós já vemos lá atrás, não é? Não te concedas deslizes morais, mesmo aqueles que as convenções a pouco e pouco chancelam como comportamento social moderno. Tem um amigo meu que disse que foi para uma festa em Leiria, mas que dirigia um centro aqui no Porto. Quando chegou lá, ele estava com os amigos a trabalho e foi para jantar. E depois os amigos, olha, vamos beber um copozinho para falarmos mais um bocado. Mas ele não bebia álcool, foi lá, tomou uma água com gás, que lhe era tradicional, um copinho de gelo e limão. E o amigo diz assim, tem muita mulher aqui, vamos ao ataque, ninguém está vendo. E ele dizia assim, não, está vendo sim senhora. Há muita gente que está observando. O Espiritismo te desinibe do processo da mentira. Porque se você tem uma nuvem de testemunha, conforme assevera Paulo, que te observa, meu amigo, a sua relação tem que ser transparente. Senão você está enganando, não é o Espiritismo, não é os colegas de ideal, a si mesmo. E ao enganar a si mesmo só tem uma coisa, a pessoa neurotiza-se. Porque quer buscar a solução do problema dela e nos outros, do psicólogo, no espírita, e nada melhora. É sempre a mesma pergunta, sempre a mesma resposta e sempre a mesma patologia. Então a mediunidade é instrumento de trabalho, de saúde, de equilíbrio e não de doença. O problema é que ele não quer estudar, não é? Na ajuda fraternal, os espíritas têm muito essa tradição de querer ajudar o próximo, né, as necessidades alheias, mas tem muito comodismo na área social, fruto dessas ajudas. Então hoje nós temos muito cuidado em prestar um serviço social. Justamente para que não crie comodismo naquelas almas que estão recebendo, porque tem muita gente que para não trabalhar adora receber um alimento básico. Ainda mais tendo lá uma marmelada e um queijo. Meu Deus, pode mandar para mim. Se ajudas nos místeres modestos, também aqui relativamente à casa espírita e ao grupo de trabalho, tá? Ignorados ou tidos como humilhantes, ele só põe a aguinha, olha, ele só simplesmente limpa a casa, arruma as cadeiras, um trabalho tão inócuo. Realiza o melhor ao teu alcance, sem a presunção de galgar postos de comando ou de proeminência, tão do agrado da vaidade quanto simultaneamente perigosos. Meus amigos, toda vez que o Chico era perguntado se ele não tinha medo de cair, é mais fácil eu cair aqui, né, porque é alto. Chico, você não tem medo de cair não? Ele falou, cair da onde se eu ainda nem saí do chão? Então nós estamos vivendo uma vida simples, meus amigos. O Espiritismo não complexifica nada. Nós é que baralhamos as coisas. Porque queremos que o que está internamente problemático nas nossas relações pessoais, que o outro resolva. Enquanto andarmos nessa carência de resolução dos nossos próprios problemas, vai ser difícil a gente aproveitar os benefícios que a doutrina se nos oferece. Então continuemos. Como agir quando o desencanto nos alcança, mesmo estando nas fileiras da doutrina espírita? O Alexandre Ramalho mandou para nós uma mensagem do Neio Lúcio, Alvorada Cristã. E aqui vinha a ignorância, a calúnia, a discórdia, a maldade, a vaidade, a preguiça. Mas sabem em que caiu o servo espiritual? Está lá no livro do Neio Lúcio, psicografado pelo Chico. Ele foi visitado pela indiferença, pela maldade, pela perseguição, pela maledicência, e ele foi enfrentando com altruísmo. Tudo que lhe vinha, ele conseguia, o servo, superar. Só que um dia chegou aquela chavinha, aquela palavra última aqui, o desânimo. Quando chegou o desânimo, ele resvalou-se. Então, dentro de nós está sempre aquilo que precisa ser trabalhado. Como disse o Zé Manel, o mal que nós fizemos vibra na nossa psicosfera. E nós vamos atrair aquilo que é necessário para o nosso reajuste. E a visita vai nos chegar. E quando ela nos chegar, aí sim, é que nós vamos validar se somos ou não espíritas, tá bem? Após a emoção do encontro com a doutrina, surgem os deveres que constituem norma de comportamento diário na tua vida, pelo que observas, algo desencantado, a necessidade da contínua renovação de forças a fim de não desfaleceres.
Supunhas inicialmente que logo seriam resolvidos todos os problemas. Todavia, eles retornam aflitivos e complexos. Dispõe, porém, de recursos valiosos que não podem considerar, graças aos quais não desfalecerás. E reflete. Aí a Jona propõe: quem tem fé não se abate ante a noite escura. Que noite escura? O que nós estamos passando agora. Cada um de nós aqui temos a nossa noite escura para clarear do dia. Ninguém aqui está isento dos seus problemas e dos seus passos. Quem confia não se desespera na convulsão, na inquietação. O Emmanuel alerta que uma alma inquieta recebe o refluxo da sua própria inquietação. Então, se eu estou inquieto, eu não vou tolerar aquele meu amigo ou meu irmão que está em desequilíbrio. Vou ser contaminado por ele. Quem ama não se debate na desconfiança. O trabalhador em turbulência ora, confia e espera. Se o problema é grande, divide-o por partes. Quem crê não se tortura na incerteza. Se você tem o benefício da doutrina espírita, já acabou a incerteza. Se você tem alguma incerteza na vida, significa que você está com medo de enfrentar a sua própria realidade. Ainda precisa ter mais calma. Quem espera não se atira nos braços da aflição. Deus não dá um fardo maior do que eu suporto, então eu vou ter calma com os meus colaboradores e com as pessoas com as quais eu procuro colaborar. Quem serve não se agasta com a ingratidão. Porque se existe aonde existe ingratidão, como o Chico dizia, é na doutrina espírita. Porque nós ainda não sabemos os laços afetivos da gratidão. Se eu sou grato, tenho algo em mim que já está melhorando. Mas se eu sou ingrato com o meu companheiro ou com a minha companheira de trabalho, significa que eu ainda não estou bem. Quem precisa de ajuda sou eu. Aí há essa autoconsciência. Quem serve não se agasta com a ingratidão. Quem é gentil não aguarda entendimento. Porque se eu cumpro o meu dever e faço a minha parte, tenho que procurar ajudar quem não consegue. Quem é puro não se revolta com as calúnias, coisa que, graças a Deus, não existe no Espiritismo. Quem se renova no Cristo não retorna à prisão do erro e, se tem fé, persevera. Embora se leiam obras mediúnicas, foi hoje aqui nosso amigo Augusto, com muita seriedade, falou: olha, temos que ler a codificação. Temos que procurar ler, é verdade, mas depois temos que tentar estudá-la. Se não é no centro, é em casa. Mas nós vamos ver aqui umas recomendações para fechar a nossa manhã. Embora leiam obras mediúnicas com muita frequência, estuda-se muito pouco a doutrina espírita. Como organizar-se para o estudo? Todo mundo que frequenta aqui uma casa, temos lá a metodologia de trabalho, é verdade ou não é? No NERV, por exemplo, segunda-feira nós temos as aulas de obsessão, quarta-feira o estudo de grupo, depois um ensaio também das manifestações, para ver quem tem tendência, observação, todo o campo das relações espirituais e humanas. Às sextas, palestras, ao domingo, a evangelização, e às quartas, das 17 às 19, o atendimento fraterno. Então tem tudo. Na casa espírita tem tudo, poderíamos dar assim um exemplo, vamos dizer. E tem tão pouca gente, que se o Zé Antônio morreu, eu não sei o que vai ser do NERV. Fica olhando as outras casas espíritas e pensa: meu Deus, se fulano morrer, o que vai ser deles? Porque sempre é as mesmas caras aqui. Somos nós que damos a palmatória, o Zé Manel lá nos caminheiros, o Alexandre ali nas casas Francisco Xavier, o nosso amigo Augusto. Então a gente vai aqui levando a luta, na tentativa de sermos companheiros e não um peso, tá bem? Então, no que diz respeito à doutrina, cabe-nos a todos o dever de mergulhar o pensamento nas fontes lustrais do conhecimento, a fim de melhor entendermos os quesitos preciosos da existência, simultaneamente às leis preponderantes da causalidade, de modo a podermos diminuir e dirimir equívocos e dúvidas, colocando balizas demarcatórias no campo das conquistas pessoais intransferíveis. A partir do momento que você se torna servo da causa, a casa que você serve não é mais problema para o trabalho. Ou você colabora, ou você também não prejudica.
E se nós fizermos uma análise consciencial, depois daquela fase do encantamento, agora já na fase de desânimo, por que a gente desanima na natureza humana? Está lá no Evangelho. É o nosso espírito que quer libertar do fardo da matéria. E a gente cansa do peso da responsabilidade. Porque já temos milênios de cegueira espiritual na nossa marcha existencial ao longo dos séculos. Então é normal nós não sermos assim tão fortalecidos quanto deveríamos ser. E aí nós temos que aceitar as nossas fragilidades. Porque aceitar as fragilidades não é ser fraco, é fazer da sua fraqueza a sua força. Fazendo da sua fraqueza a sua força, você consegue estabilizar seu campo mental. Seu campo mental estabilizado, você aceita o equilíbrio das emoções desordenadas. Elas ordenadas, você tem um alinhamento comportamental humano compatível com o espiritual. Isto uma vez realiza-se de forma tão natural que quando você vê, você nem dá por elas. Por quê? Porque você vai sempre buscar o alimento que satisfaz. É os tais bens intransferíveis que Jesus nos alertou. Cultivai-os, olhai os lírios do campo, as coisas simples. Porque na simplicidade estão os grandes segredos da vida e a realidade da nossa existência. Mas a nossa regra para medir todo esse rol de questões negativas que nós espíritas ainda detemos, tá bem? É preciso trabalhar nisso. Então assim ela propõe 1/4 de hora dedicada ao estudo. Nossa! 1/4 de hora, 15 minutos e 24 horas. É possível? Se não for, vamos tentar, porque é para isso que nós estamos aqui. Com o objetivo de tentar melhorar isso. Joana de Anjos que propõe, hein? Pequena página para reflexão diuturnamente. Um livrozinho, Minutos de Sabedoria, Vida Feliz. Há tantos pequenos livros, momentos enriquecedores, né? Na paisagem fria e sem melhor acolhimento, a única hospedaria à disposição era uma gruta modesta onde se guardavam os animais. Está lá, Joana de Anjos falando sobre as ressonâncias do Natal, tocando a reflexão sobre Jesus. Eis que surge a figura impoluta de Jesus, nos convidando à reflexão, ao amor e à paz. Então quem lê isso, pelo amor de Deus, será que não tranquiliza o espírito, pelo menos por 15 minutos? Ou 1 horinha por dia? Um conceito espírita com vocabulário para cada dia. Esse dia eu li uma questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 924. Alguém conhece de cor? Todo mundo conhece? Meu Deus, então eu tenho que estudar mais o Livro dos Espíritos. Porque há males que acontecem na nossa vida que parece que não tem solução. Porque minha mãe me perguntou assim, olha, por que seu irmão nunca melhora? Já tentei tudo, do espiritismo, a macumba, da macumba ao espiritismo, do evangélico ao hinduísmo, do hinduísmo ao catolicismo. Já virei o mundo, meu filho. Por que ele não melhora? Falei, mãe, com 12 anos em Portugal, a serviço de uma casa espírita, agora que eu descobri. Está na questão 924 do Livro dos Espíritos. Pega aí. Lá foi minha mãe, até que ela põe um óculos, demora meia hora. Ai, meu filho. Lê para mim, não, a senhora que vai ler, eu quero escutar. Ela foi lendo. Tenha resignação. Feliz daquele que com conhecimento espírita é resignado às adversidades da vida. Isso é a libertação. Ama o seu filho. Ama o ser que te perturba, que te prejudica. Porque é ele que vai te dar a libertação que você mesmo pediu. Está lá no Evangelho. Gratidão dos pais para com os filhos. Então, a minha mãe leu, chorou. Falei, mãe, não precisa mais andar nos 4 cantos do mundo? Não, meu filho. Está claro para mim. Tenho que ter paciência? Tenho. Conta comigo. Estou aqui em Portugal, mas conta comigo. Relações humanas. Como é que eu vou ter relação boa com os meus colegas de trabalho se eu não tenho com meus irmãos? Na família, que é onde os atritos acontecem. Uma nota retirada do contexto luminoso da codificação para estruturar segurança em cada 24 horas. 1 noite por semana o estudo espírita no dia reservado ao culto evangélico do lar, como currículo educativo. Não adianta, nós já fizemos aqui palestras sobre família, o que é a influência do culto do lar. Também são relações humanas,
Porque a família, como nós falamos, é um laboratório de experiências duras e que precisa de testar a nossa validade espiritual, o nosso amadurecimento psicológico e emocional. Uma pausa para a prece diária, acompanhada de singelo texto para a vigilância dos instintos, que atendidos lhe entorpecem os centros de discernimento, retardando-lhe a marcha. Então nós vamos ser testados nessa área, ó, do nosso estado mais primitivo, para ver se a gente valida aquilo que nós dizemos ser enquanto espíritas. Amém? Espero que tenha sido de bom grado, porque na realidade o que é importante para nós é suscitar questões dentro das questões que o Espiritismo nos oferece, tá bem? Vou encerrar com um pequeno conto hindu. Esse conto era assim: descia um senhor na montanha para visitar um grande amigo que há muito não o via numa aldeia distante. Mas ao chegar ele deparou que no sopé da montanha havia um pequeno cemitério, e desse cemitério entrava-se na aldeia que ele queria rever o amigo de tanto tempo, de grandes diálogos elevados e profundos, de cariz espiritual, concernente às necessidades reais e às aflições humanas. Mas ao entrar ele viu que a porta do cemitério, como é nessas aldeias muito simples, ele entrou-se e começou a ver as placas. E nas placas tinham 6 meses. Ele foi olhando a placa de outras tumbas, 1 ano. E à medida que foi andando, 5 anos, 3 anos e 6 meses. E nisso o amigo, com a chegada desse amigo, percebeu o burburinho e viu que ele estava no cemitério e foi ter com ele. E ao entrar ele falou: há uma dúvida que me suscitou muito grande. Ele: então qual foi, meu caro amigo? Abraçaram-se fraternalmente pelo reencontro de longa data. Quando os amigos se reencontram são assim, não precisa de muitas palavras, um olhar já diz tudo, né? Até parece, quanto tempo? Mas ele perguntou por que tinha essas placas. E ele diz: nós aqui na aldeia catalogamos, quando a pessoa morre, os anos que ela viveu. Então pessoas passam uma existência e não tiram proveito da vida. Era esse o ponto, era essa a mensagem. Então nós estamos há tanto tempo no Espiritismo e não tiramos benefícios que ele nos oferece para ser homens e mulheres e termos uma relação mais integral e mais saudável. É essa a proposta que a doutrina nos oferece. É para isso que estamos aqui. E sem na intenção de ferir suscetibilidades, a gente tem que dar exemplo do que conhecemos. Por isso que eu falei mais do Neve, não é para enaltecer a casa, porque respeitamos todas as outras. E é lamentável que não tenha mais pessoas aqui. Mas tudo bem, faz parte do nosso aprendizado. Quem está, está, como diz um amigo meu. Muita paz nos corações e um até breve. Que Deus nos ampare. E vamos para o nosso